não consegui. E aquilo ali foi bem triste para mim, e eu meio que me fechei para essas coisas depois. Inclusive eu até tentei fazer palestras que deram errado, eu tentei fazer com que dentro daquela empresa eu fizesse algumas viagens de excursão com alguns dos alunos para poder fazer coisas diferentes, assim eu gerar algo maior, gerar um valor maior para a empresa, e acabou não dando certo também. Eu acabei financeiramente me dando muito mal fazendo isso, mas eu tenho certeza que conforme o tempo foi passando, ideias foram surgindo, eu sempre tentei fazer algo novo e eu não conseguia ser tão assertivo quanto eu precisava ser. E há pouco tempo atrás, na pandemia, eu passei por uma situação muito difícil, uma situação muito dolorida até, que foi até de passar fome onde eu estava, e consegui vir embora aqui para Jardinópolis. E quando eu me deparei com essa cidade, eu comecei a lembrar do quanto essa cidade ela é importante, do quanto ela pode crescer, do quanto ela tem um potencial incrível e de crescimento e tudo mais. E quando eu fui conversar com algumas pessoas já na pandemia, eu fiquei sem emprego, as academias pararam, não podia atender personal trainer, então eu me adentrei um pouco ao designer gráfico, a social media, e ali eu fui oferecer o meu produto, o meu serviço para algumas pessoas. E para todo mundo que eu oferecia o meu serviço como uma melhora de atendimento, com uma melhora de atração de clientes e tudo mais, eu sempre ouvia a mesma coisa: Jardinópolis é uma cidade difícil. Isso sempre me incomodou muito, isso me incomodou demais, porque eu não creio que seja tão difícil assim, a ponto das pessoas só falarem que a cidade é difícil. Então eu continuei, eu persisti, eu fui chamado para ser diretor de um grupo de networking muito conhecido aqui na região, no Brasil e no mundo, e esse grupo acabou não dando certo, mas trouxe grandes experiências, trouxe novas experiências. Eu tentei montar um novo grupo de networking aqui para a cidade, que acabou não acontecendo. Fiz um podcast legal com alguns convidados, eu até tenho aqui no meu Facebook, se vocês quiserem dar uma olhada, pode olhar. Mas isso sempre me incomodou. Eu atendi vários clientes de social media aqui, e todo mundo falando a mesma coisa, que o resultado não acontece porque Jardinópolis é difícil, Jardinópolis é difícil, Jardinópolis é difícil. Tive alguns contatos muito bacanas de Ribeirão, inclusive um deles é o Darley, que é uma pessoa incrível, que eu vou levar para o resto da vida. Eu sei que eu posso contar com ele, ele pode contar comigo também a qualquer momento. Nós íamos fazer um podcast bem legal, mas pode ser que esse podcast ainda saia, e eu precisava fazer algo eu mesmo. Eu precisava fazer sem colocar pessoas junto comigo, porque eu tenho os meus pensamentos, eu tenho a minha forma de fazer, às vezes até mesmo um pouco enrolado, porque eu penso, fico com medo, faço, não faço, até que o momento eu falei: poxa, eu preciso fazer, eu preciso retomar esse podcast. E o mais incrível de tudo é que esse podcast, ele tem um único objetivo: fazer com que Jardinópolis seja uma cidade com comércio muito reconhecido. Aqui nós temos profissionais incríveis, nós temos histórias incríveis, tanto que nós vamos começar aí com o Ivan, com uma história maravilhosa, e estou preparado para enfrentar esses desafios, esses objetivos, e fazer com que o empreendedorismo aqui em Jardinópolis seja de fato e de verdade reconhecido, que os empreendedores entendam que há uma parceria e não uma guerra comercial. E isso nós vamos ver aí ao longo de vários episódios. Eu quero agradecer a participação de todos que estiveram aqui, que gravaram, até mesmo tem pessoas de Brodowski que gravaram aqui comigo, da Colômbia, e eu estou super feliz, super animado, e é legal o feedback que eu recebo do pessoal, que é uma ideia muito bacana, e agora é hora de seguir em frente e colocar esse podcast em prática. Nós vamos alcançar montanhas e eu vou causar um impacto, não só eu, como todos os que aqui participarem, os ouvintes e tudo. Nós vamos causar um impacto muito grande aqui em Jardinópolis, com resultado muito expressivo. Meu nome é Gabriel Menossi, tenho 37 anos,
Sou casado com uma mulher maravilhosa que me dá forças e me apoia muito no meu trabalho. A minha história em si é que eu creio que desde que eu me descobri eu queria ter um espaço maior, eu queria me desenvolver mais e queria meio que conseguir fazer algo que eu realmente tivesse um sentido dentro de mim. Tanto que ao longo dos meus anos eu fiz teatro, eu tive bandas, eu toquei em barzinhos e nos lugares que eu trabalhava eu sempre queria apresentar soluções para que aquela empresa pudesse se destacar no mercado. Então eu consegui trazer algumas ideias e essas ideias vieram de quando eu fiz educação física. Eu também sou formado em educação física desde 2011, eu me formei lá na UERP e logo ao final do curso eu tive uma experiência muito bacana com uma matéria de marketing. E ali eu pude ter uma essência maior de algo e de explorar algum ambiente, uma parte da educação física pouco explorada, que era o marketing esportivo. Fiz o meu TCC sobre marketing esportivo, foi um TCC muito bacana, tanto que ninguém trabalhou essa base na época, né? E eu gostei muito, foi algo que me chamou a atenção. E logo eu comecei a ter ideias para que essas empresas que eu trabalhava pudessem ter soluções de verdade para atrair mais clientes e fazer com que aquele lugar expandisse. Inclusive, duas dessas que eu trabalhei, eu apresentei um programa de marketing, de atendimento, algo bem legal para as duas empresas. Eles receberam de braços abertos o meu projeto, que eu demorei uns 3 meses aí para ficar pronto, e o projeto foi recusado. Eu lembro que doeu tanto dentro de mim, porque por mais que eu quisesse ganhar mais, ter um espaço a mais, eu não consegui. E aquilo ali foi bem triste para mim, e eu meio que me fechei para essas coisas depois. Inclusive eu até tentei fazer palestras que deram errado, eu tentei fazer com que dentro daquela empresa eu fizesse alguma discussão com alguns dos alunos para poder fazer coisas diferentes e assim eu gerar algo maior, gerar um valor maior para a empresa, e acabou não dando certo também. Eu acabei financeiramente me dando muito mal fazendo isso, mas eu tenho certeza que conforme o tempo foi passando, ideias foram surgindo, eu sempre tentei fazer algo novo e eu não conseguia ser tão assertivo quanto eu precisava ser. E há pouco tempo atrás, na pandemia, eu passei por uma situação muito difícil, uma situação muito dolorida até, que foi até de passar fome onde eu estava, e consegui vir embora aqui para Jardinópolis. E quando eu me deparei com essa cidade, eu comecei a lembrar do quanto essa cidade ela é importante, do quanto ela pode crescer, do quanto ela tem um potencial incrível e de crescimento e tudo mais. E quando eu fui conversar com algumas pessoas já na pandemia, eu fiquei sem emprego, as academias pararam, não podia atender personal trainer, então eu me adentrei um pouco ao designer gráfico, a social media, e ali eu fui oferecer o meu produto, o meu serviço para algumas pessoas. E para todo mundo que eu oferecia o meu serviço como uma melhora de atendimento, com uma melhora de atração de clientes e tudo mais, eu sempre ouvia a mesma coisa: Jardinópolis é uma cidade difícil. Isso sempre me incomodou muito, isso me incomodou demais, porque eu não creio que seja tão difícil assim, a ponto das pessoas só falarem que a cidade é difícil. Então eu conti de um grupo de networking muito conhecido aqui na região, no Brasil e no mundo, e esse grupo acabou não dando certo, mas trouxe grandes experiências, trouxe novas experiências. Eu tentei montar um novo grupo de networking aqui para a cidade, que acabou não acontecendo. Fiz um podcast legal com alguns convidados, eu até tenho aqui no meu Facebook, se vocês quiserem dar uma olhada pode olhar, mas isso sempre me incomodou. Eu atendi vários clientes de social media aqui
e todo mundo falando a mesma coisa, que o resultado não acontece porque Jardinópolis é difícil, Jardinópolis é difícil, Jardinópolis é difícil. Tive alguns contatos muito bacanas de Ribeirão, inclusive um deles é o Darley, que é uma pessoa incrível, que eu vou levar para o resto da vida. Eu sei que eu posso contar com ele, ele pode contar comigo também a qualquer momento. Nós íamos fazer um podcast legal, mas pode ser que esse podcast ainda saia. E eu precisava fazer algo eu mesmo. Eu precisava fazer sem colocar pessoas junto comigo, porque eu tenho os meus pensamentos, a minha forma de fazer, às vezes até mesmo um pouco enrolado, porque eu penso, fico com medo, faço, não faço, até que, poxa, eu preciso fazer, eu preciso retomar esse podcast. E o mais incrível de tudo é que esse podcast, ele tem um único objetivo: fazer com que Jardinópolis seja uma cidade com comércio muito reconhecido. Aqui nós temos profissionais incríveis, nós temos histórias incríveis, tanto que nós vamos começar aí com o Ivan, com uma história maravilhosa. E estou preparado para enfrentar esses desafios, esses objetivos e fazer com que o empreendedorismo aqui em Jardinópolis seja de fato e de verdade reconhecido. Que os empreendedores entendam que há uma parceria e não uma guerra comercial. E isso nós vamos ver aí ao longo de vários episódios. Eu quero agradecer a participação de todos aqui, que até mesmo tem pessoas de Brodowski que gravaram aqui comigo, da Colômbia, e eu estou super feliz, super animado, e é legal o feedback que eu recebo do pessoal, que é uma ideia muito bacana, e agora é hora de seguir em frente e colocar esse podcast em prática. Nós vamos alcançar montanhas e eu vou causar um impacto, não só eu, como todos os que aqui participarem, os ouvintes e tudo. Nós vamos causar um impacto muito grande aqui em Jardinópolis, com resultado muito expressivo. Meu nome é Gabriel Menossi, tenho 37 anos, sou casado com uma mulher maravilhosa que me dá forças e me apoia muito no meu trabalho. A minha história em si é que eu creio que desde que eu me descobri eu queria ter um espaço maior, eu queria me desenvolver mais e queria meio que conseguir fazer algo que eu realmente tivesse um sentido dentro de mim. Tanto que ao longo dos meus anos eu fiz teatro, eu tive bandas, eu toquei em barzinhos e nos lugares que eu trabalhava eu sempre queria apresentar soluções para que aquela empresa pudesse se destacar no mercado. Então eu consegui trazer algumas ideias, e essas ideias vieram de quando eu fiz educação física. Eu também sou formado em educação física desde 2011, eu me formei lá na UmaERP, e logo ao final do curso eu tive uma experiência muito bacana com uma matéria de marketing, e ali eu pude ter uma essência maior de algo e de explorar algum ambiente, uma parte da educação física pouco explorada, que era o marketing esportivo. Fiz o meu TCC sobre marketing esportivo, foi um TCC muito bacana, tanto que ninguém trabalhou essa base na época, né? E eu gostei muito, foi algo que me chamou a atenção, e logo eu comecei a ter ideias para que essas empresas que eu trabalhava pudessem ter soluções de verdade para atrair mais clientes e fazer com que aquele lugar expandisse. Inclusive, duas dessas que eu trabalhei, eu apresentei um programa de marketing de atendimento, algo bem legal para as duas empresas. Eles receberam de braços abertos o meu projeto, que eu demorei uns 3 meses aí para ficar pronto, e o projeto foi recusado. Eu lembro que doeu tanto dentro de mim, porque por mais que eu quisesse ganhar mais, ter um espaço a mais, eu não consegui. E aquilo ali foi bem triste para mim, e eu meio que me fechei para essas coisas depois. Inclusive eu até tentei fazer palestras que deram errado, eu tentei fazer com que dentro daquela empresa eu fizesse algumas viagens de excursão com alguns dos alunos para poder fazer coisas diferentes, assim eu gerar algo maior, gerar um valor maior
para a empresa e acabou não dando certo também. Eu acabei financeiramente me dando muito mal fazendo isso. Mas eu tenho certeza que conforme o tempo foi passando, ideias foram surgindo, eu sempre tentei fazer algo novo e eu não conseguia ser tão assertivo quanto eu precisava ser. E há pouco tempo atrás, na pandemia, eu passei por uma situação muito difícil, uma situação muito dolorida até, que foi até de passar fome onde eu estava, e consegui vir embora aqui para Jardinópolis. E quando eu me deparei com essa cidade, eu comecei a lembrar do quanto essa cidade ela é importante, do quanto ela pode crescer, do quanto ela tem um potencial incrível e de crescimento e tudo mais. E quando eu fui conversar com algumas pessoas já na pandemia, eu fiquei sem emprego, as academias pararam, não podia atender personal trainer, então eu me adentrei um pouco ao designer gráfico, a social media, e ali eu fui oferecer o meu produto, o meu serviço para algumas pessoas. E para todo mundo que eu oferecia o meu serviço como uma melhora de atendimento, com uma melhora de atração de clientes e tudo mais, eu sempre ouvia a mesma coisa: Jardinópolis é uma cidade difícil. Isso sempre me incomodou muito, isso me incomodou demais, porque eu não creio que seja tão difícil assim, a ponto das pessoas só falarem que a cidade é difícil. Então eu continuei, eu persisti, eu fui chamado para ser diretor de um grupo de networking muito conhecido aqui na região, no Brasil e no mundo. E esse grupo acabou não dando certo, mas trouxe grandes experiências, trouxe novas experiências. Eu tentei montar um novo grupo de networking aqui para a cidade, que acabou não acontecendo. Fiz um podcast legal com alguns convidados, eu até tenho aqui no meu Facebook, se vocês quiserem dar uma olhada, pode olhar. Mas isso sempre me incomodou. Eu atendi vários clientes de social media aqui, e todo mundo falando a mesma coisa, que o resultado não acontece porque Jardinópolis é difícil, Jardinópolis é difícil, Jardinópolis é difícil. Tive alguns contatos muito bacanas de Ribeirão, inclusive um deles é o Darley, que é uma pessoa incrível, que eu vou levar para o resto da vida. Eu sei que eu posso contar com ele, ele pode contar comigo também a qualquer momento. Nós íamos fazer um podcast bem legal, mas pode ser que esse podcast ainda saia. E eu precisava fazer algo eu mesmo. Eu precisava fazer sem colocar pessoas junto comigo, porque eu tenho os meus pensamentos, eu tenho a minha forma de fazer, às vezes até mesmo um pouco enrolado, porque eu penso, fico faço, não faço, até que um momento eu falei, poxa, eu preciso fazer, eu preciso retomar esse podcast. E o mais incrível de tudo é que esse podcast, ele tem um único objetivo: fazer com que Jardinópolis seja uma cidade com comércio muito reconhecido. Aqui nós temos profissionais incríveis, nós temos histórias incríveis, tanto que nós vamos começar aí com o Ivan, com uma história maravilhosa, e estou preparado para enfrentar esses desafios, esses objetivos, e fazer com que o empreendedorismo aqui em Jardinópolis seja de fato e de verdade reconhecido, que os empreendedores entendam que há uma parceria e não uma guerra comercial. E isso nós vamos ver aí ao longo de vários episódios. Eu quero agradecer a participação de todos que estiveram aqui, que gravaram, até mesmo tem pessoas de Brodowski que gravaram aqui comigo, da Colômbia, e eu estou super feliz, super animado, e é legal o feedback que eu recebo do pessoal, que é uma ideia muito bacana, e agora é hora de seguir em frente e colocar esse podcast em prática. Nós vamos alcançar montanhas e eu vou causar um impacto, não só eu, como todos que aqui participarem, os ouvintes e tudo. Nós vamos causar um impacto muito grande aqui em Jardinópolis, com resultado muito expressivo. Meu nome é Gabriel Menossi, tenho 37 anos, sou casado com uma mulher maravilhosa que me dá forças e me apoia muito no meu trabalho. A minha história em si é que eu creio que desde que eu me descobri, eu queria ter um espaço maior, eu queria me desenvolver mais e queria meio que conseguir fazer algo que eu realmente tivesse um sentido dentro de mim.
Tanto que ao longo dos meus anos eu fiz teatro, eu tive bandas, eu toquei em barzinhos e nos lugares que eu trabalhava eu sempre queria apresentar soluções para que aquela empresa pudesse se destacar no mercado. Então eu consegui trazer algumas ideias, e essas ideias vieram de quando eu fiz educação física. Eu também sou formado em educação física desde 2011, eu me formei lá na UmaERP, e logo ao final do curso eu tive uma experiência muito bacana com uma matéria de marketing, e ali eu pude ter uma essência maior de algo e de explorar algum ambiente, uma parte da educação física pouco explorada, que era o marketing esportivo. Fiz o meu TCC sobre marketing esportivo, foi um TCC muito bacana, tanto que ninguém trabalhou essa base na época, né? E eu gostei muito, foi algo que me chamou a atenção. E logo eu comecei a ter ideias para que essas empresas que eu trabalhava pudessem ter soluções de verdade para atrair mais clientes e fazer com que aquele lugar expandisse. Inclusive, duas dessas que eu trabalhei, eu apresentei um programa de marketing, de atendimento, algo bem legal para as duas empresas. Eles receberam de braços abertos o meu projeto, que eu demorei uns 3 meses aí para ficar pronto, e o projeto foi recusado. Eu lembro que doeu tanto dentro de mim, porque por mais que eu quisesse ganhar mais, ter um espaço a mais, eu não consegui. E aquilo ali foi bem triste para mim, e eu meio que me fechei para essas coisas depois. Inclusive eu até tentei fazer palestras que deram errado, eu tentei fazer com que dentro daquela empresa eu fizesse algumas viagens de excursão com alguns dos alunos para poder fazer coisas diferentes, assim eu gerar algo maior, gerar um valor maior para a empresa, e acabou não dando certo também. Eu acabei financeiramente me dando muito mal fazendo isso, mas eu tenho certeza que conforme o tempo foi passando, ideias foram surgindo, eu sempre tentei fazer algo novo e eu não conseguia ser tão assertivo quanto eu precisava ser. E há pouco tempo atrás, na pandemia, eu passei por uma situação muito difícil, uma situação muito dolorida até, que foi até de passar fome onde eu estava, e consegui vir embora aqui para Jardinópolis. E quando eu me deparei com essa cidade, eu comecei a lembrar do quanto essa cidade é importante, do quanto ela pode crescer, do quanto ela tem um potencial incrível e de crescimento e tudo mais. E quando eu fui conversar com algumas pessoas já na pandemia, eu fiquei sem emprego, as academias pararam, não podia atender personal trainer, então eu me adentrei um pouco ao designer gráfico, a social media, e ali eu fui oferecer o meu produto, o meu serviço para... Olá, 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 o microfone estava mutado, mas acabei de desmutar aqui. Boa tarde, gente, como vocês estão? Espero que estejam tudo bem. Hoje, dia 15/3/2025, sábado, e já estou aqui preparado para a exibição de mais um podcast que está totalmente incrível, galera, de verdade mesmo. Hoje o podcast está demais, como eu falo toda vez, né? Fala, Tanaquinha, como você tá, meu amigo? Tudo certo? Espero que esteja tudo bem, meu amigo. Compartilhe aí a live com a galera aí que você conhece, mesmo que seja a galera gamer mesmo, não tem problema não. Chama todo mundo para vir aqui para a live, que os ensinamentos que tem aqui são para todos os nichos possíveis. Focamos bastante no empreendedorismo, mas é focado em todos os nichos. O aprendizado que tem aqui dá para expandirmos para qualquer nicho, para qualquer segmento. Que bom, Tanaquinha, que bom que você tá bom. E eu fico feliz demais por você estar aqui. O nosso episódio de hoje patrocinado por Napoli Pizzaria, daqui de Jardinópolis. Você quer se deliciar com uma pizza maravilhosa, em família, pequena, média, grande, gigante, você só vai encontrar esse sabor de verdade na Napoli Pizzaria, tá bom?
Olha, maravilhoso, tanto na entrega quanto presencial, vocês vão encontrar um atendimento excelente e um sabor maravilhoso. E um local também totalmente maravilhoso para vocês estarem em família, tá bom? Precisou de qualquer coisa para o seu pet, todos os pets que você imaginar. Na Animais você encontra a unidade 1, logo aqui próximo à Praça Olavo Bilac, unidade 2, muito próximo aqui na avenida, em frente ao posto Shell, logo ali também perto do posto BP também, tá bom, pessoal? Perto da Casa de Carne Messias, vocês vão encontrar Animais. Na unidade 1 você encontra tudo para o seu pet, desde brinquedos, rações, comidinhas, petiscos. Nossa, mas tem tanta coisa que é muito difícil você ir lá e não encontrar nada. E na unidade 2, além de tudo para o seu pet, você encontra também, olha que legal, você encontra artigos para plantações, vasos, terras, areia, você encontra um mini mercado maravilhoso. Eu já fui lá, já peguei algumas coisas, tem leite condensado, tem chips, tem tudo que você imaginar que o mini mercado tem. Tem as tubaínas geladinha para tomar, tem Guaraná Cruzeiro, tem muita coisa boa na unidade 2 também. Animais Pet Shop, pensou em Pet Shop? Animais Pet Shop aqui em Jardinópolis. E tudo para o seu celular na Shopcell, com meu amigo Alex e a Mari. Também atendimento excelente, tanto da Napoli quanto da Animais, quanto da Shopcell. Vocês vão encontrar um atendimento personalizado e especial para vocês ali, tá bom? Então, tudo que você precisar para o seu celular, Shopcell, manutenção, assistência, e também você vai encontrar artigos para o celular, capinhas, telas, tanta coisa, tudo que vocês quiserem, e ali vocês podem ver o atendimento é tão exclusivo que vocês podem levar até fora do horário. Se vocês chegarem um pouquinho, avisar o Alex, ele pega o celular de vocês para consertar, é incrível. Inclusive, galera, olha só, eu tava sem ele agora, mas deixa eu colocar aqui, ó, o meu fone, que eu uso tanto aqui para o podcast quanto para os meus trabalhos e também para jogar um pouquinho. Ele vem com microfone, olha só que beleza. Ele é muito, muito, muito bom. Tem esse LED vermelho, vocês podem ver e observar que eu gosto bastante de luzes, direto lá da Shopcell. Tem um conforto aqui na orelha, ó, uma almofada muito gostosa, encaixa certinho aqui no ouvido, ele tem regulagem também e um som incrível. E também a junção desses três fazem com que esse podcast ganhe cada vez mais força. E claro, vocês espectadores que estão aqui tanto no ao vivo, quanto vão ouvir pelo Spotify, acompanhar pelo YouTube, acompanhar pelo Facebook, também tenho muito a agradecer vocês que estão fazendo com que esse podcast venha crescer cada vez mais. Fiquem com o episódio de hoje, galera. Valeu, estou com vocês aqui no bate-papo, é só me chamar que nós conversamos aqui também ao vivo, valeu? Deixe-me ver se tá tudo certinho para nossa gravação de hoje. Ó, já tá aqui o episódio. Ok, vou soltar o episódio para vocês. E fica com o episódio de hoje, galera. Valeu! Olá, pessoal. Muito boa tarde a todos vocês. Estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast. E hoje a nossa honra é receber a Mariana Gasparini aqui conosco. Muito obrigado, Mariana. 30 anos depois eu pude encontrar essa grande profissional. Estudamos juntos aí quando crianças. Mariana, muito obrigado. Se apresenta para o pessoal aí. Gabriel, é um prazer participar do podcast aqui com você. Um prazer imenso. Depois aí de 30 anos, né? Tem um tempinho bom. Bom, e bota bom nisso. Hoje Verdade. Estamos com os nossos 36 anos, né? Verdade. Beirando os 40 já. Mais, né? Tem como voltar para os 6, 7 anos? Ah, olha, eu tô achando que eu prefiro ficar aqui nos 36. Ah, viu? melhor, né? Depois passar tudo de novo, não dá. Novo, não. Deixa quieto. Deixa aqui mesmo. Foi uma época boa, mas prefiro ficar aqui. Passou. É. Que bacana. Mariana, nesse tempo todo aí, você pôde estudar arquitetura, né? Sim, eu concluí o ensino médio
se eu não me engano, foi em 2005, e em 2006 eu já ingressei no curso de Arquitetura e Urbanismo, aqui em Ribeirão Preto, no Centro Universitário Moura Lacerda. Legal. E concluí em dezembro de 2010. Foram 5 anos meu curso, né? De bastante luta, né? Porque nós sabemos que a faculdade ela chega a exaurir um pouco a nossa carga Sim, emocional, física, sim. porque eu tenho certeza que assim como eu, era trabalho e estudo também o seu, né? Sim, é um curso assim, é super prazeroso, Sim. mas é claro que assim como todo estudo tem a sua complexidade, à medida que os anos iam assim, se concluindo, a complexidade aumentava, a exigência aumentava, né? Mas foi muito bom, foi muito prazeroso. Que legal. Você poderia comentar um pouco com a gente sobre o seu TCC? Como foi? Eu acho legal essa parte, Ah, porque é trabalho de conclusão de curso e todo mundo chega muito tenso nessa é, etapa. E na nossa época era um pouquinho mais tenso ainda do que hoje, né? Era um sim, pouquinho mais porque tenso. hoje, com todo esse avanço da tecnologia, principalmente dos softwares para modelagem em 3D, eu acredito assim que é muito mais dinâmico a elaboração do TCC. Agora, lá quando eu me formei, 14 anos atrás, é claro que a gente tinha aí o recurso da tecnologia, mas era diferente, né? Uhum. E assim, nos primeiros anos da faculdade, até que não se falava tanto nesse assunto, mas eu me recordo que no finalzinho do terceiro ano em diante já começou aquele clima, aquele suspense, nossa, é o TCC, porque é muito difícil. Então eu lembro que eu pensei assim, poxa, se é algo difícil que vai demandar muita dedicação, então eu preciso fazer algo que eu gosto, Uhum. né? E que vai me trazer prazer, além da busca do conhecimento, né? Uhum. E dessa maneira eu fiz. Naquela época, na faculdade, eu gostava muito da parte de urbanismo, da parte de elaboração de projetos de parques e praças. Legal. Tanto é que eu achava que eu deveria depois fazer alguma especialização em paisagismo, porque eu sempre gostei muito. Uhum. E, e aí, eu achei assim mais sensato seguir para a área do urbanismo do que para a área da arquitetura. Legal. Até porque, dependendo do que assim, fosse tratar o tema, é claro que tem envolvimento arquitetônico também, né? Teve muita parte ali da arquitetura em si. Uhum. E como boca amarela, é claro que eu escolhi falar da minha cidade, né? Que legal. Desenvolver um projeto aqui na minha cidade. E eu lembro que o meu projeto inicial era a Cidade da Criança. Você lembra, né? Eu Nossa, acho. como eu lembro, como eu morava naquela rua, eu vivia ali naquele parque ali. Então, e aí eu cheguei para professora que eu havia assim já escolhido, eu já havia conversado com ela, uma professora que, nossa, na época ela era uma graça. Eu tinha participado recentemente de um projeto voluntário de uma praça também dentro Uhum. da faculdade. Então, de imediato eu procurei por ela, ela aceitou ser minha orientadora, mas ela achou a ideia de trabalhar um projeto na cidade da criança algo muito assim repetitivo, porque ela falou: olha, eu já vi outros alunos aqui tratarem deste mesmo assunto, apesar que era desconhecido para mim, mas para Sim. ela não, né? E ela falou assim: eu acho que você pode pensar em algo que seja assim mais complexo. Eu acho que ela quis me desafiar mais. Legal, isso é Né? ótimo. A princípio eu fiquei triste, fiquei bastante chateada, cheguei até a Porque era o chorar. projeto que você queria. Nossa, eu chorei muito, porque na minha cabeça já estava tudo esquematizado, como que eu ia fazer, o que que eu estava pensando. E aí ela falou: não, eu quero te desafiar, eu quero te
propor algo maior, né? Falei, tá bom. E aí eu lembro que ela me pediu para fazer um levantamento das áreas, as áreas mais propícias na cidade, e nós detectamos que a melhor área para trabalhar, você sabe aonde é a escola SESI hoje, aqui em Jardinópolis? Sei sim. Eu fiz um projeto ali onde é a escola SESI, porque na época não tinha a escola, então pegava toda aquela área ali, o SESI, aonde é aquele parque municipal, José Sei. Piazza, Uhum. porque ali atrás passa um curso d'água e tem-se uma área ali de preservação permanente, tem-se uma área de uma mata bem densa, e era uma área assim carente na cidade. E Uhum. aí eu desenvolvi todo o meu TCC nessa área, fizemos todo um projeto de revitalização, ruas, acessos, estacionamento. Eu desenvolvi um parque ali, mas não era um parque pequeno, era um parque que abrangia tudo. Legal. E eu lembro que nesse parque, Gabriel, tinham assim as áreas, as pistas de caminhada, tinham as ciclovias, é, tinham também os equipamentos de apoio, que eram os banheiros, vestiários, Uhum. e foi olha, é que se eu não me engano, meu TCC chegou a umas 200 páginas. Caramba! É. Eu ficava muito preocupada com isso, porque eu sempre fui mais assim da leitura iconográfica, né? Uhum. Então, a minha produção textual nunca foi muito grande. Eu sempre, desde pequena, minha paixão era desenhar, Legal. era pensar nos espaços, na distribuição deles. Então, no TCC, no comecinho, eu fiquei muito preocupada com isso. Eu falei assim, nossa, agora eu vou precisar, é, assim, de desenvolver a parte ali de redação né? Tem que estar muito boa. E eu falei, como que eu vou fazer isso? Essa não é a parte que eu mais domino. Sim. Mas aí, quando você gosta do que você está fazendo, as coisas vão acontecendo. E quando você vê, você já chegou lá. Já acabou. Já acabou, exatamente. Exatamente. Porque o TCC, posso continuar falando? Claro, com certeza. O espaço é todo seu hoje. Tá bom. Porque o TCC é assim, a gente tem um ano na faculdade, né, que é dedicado a ele. Uhum. E no curso de arquitetura, dentro desse ano, os primeiros 3, 4 meses ali, onde a gente começa, de fato, o TCC, ele é destinado ao desenvolvimento teórico do projeto, né? Então, aí entra o estudo da cidade, porque eu sempre pensei assim, quem vai pegar esse projeto, esse trabalho para ler? Pode ser que às vezes seja uma pessoa que mora em Jardinópolis, ou Uhum. pode ser que seja uma pessoa de outra cidade, até mesmo de outro estado. Então, ela tem que entender o que está acontecendo ali dentro. Para ela entender o que está acontecendo ali, eu preciso contar desde os primórdios da nossa cidade, né? E elaborar todo um contexto em cima disso. Então, Legal. esses primeiros 3, 4 meses foi o contexto teórico, e aí depois, no segundo semestre do ano, é que começou de fato a produção projetual Uhum. do TCC, né? E aí é onde começaram os desenvolvimentos, planta baixa, estudos, levantamento topográfico, né? E aí foi onde veio o meu maior desafio, porque na minha época o nosso contato com o computador era quase que zero. Uhum. Os meus trabalhos na faculdade, a maioria eram desenvolvidos à mão. As maquetes éramos nós quem produzíamos. Legal. É, a gente usava o computador quando precisava elaborar alguma apresentação em PowerPoint, né? Lembro muito. Lá era no PowerPoint, fazer alguma pesquisa, né? Então, a gente, no TCC, eu falei assim, eu não vou desenvolver um projeto desse tamanho, dessa complexidade, em maquete
é física, Uhum. né? Isso vai ter que ser apresentado em maquete virtual. Foi orientação da professora orientadora também. Sim. E eu falei assim, e eu não admitia eu pagar para alguém fazer o trabalho para mim. Isso eu nunca admiti. Legal, isso é ótimo, ótimo. Eu acho assim, a gente tem que encarar o desafio, a gente tem que encarar o novo, porque é aí que a gente aprende. E Com foi assim que certeza. aconteceu comigo. E eu falo isso com muito orgulho, porque eu não dominava nenhum programa de desenvolvimento em 3D. E eu lembro que na época eu pedi ajuda, saí pedindo ajuda para vários amigos, teve uma em específico que me ajudou bastante. E eu ia fazendo à medida do que, assim, das minhas condições, até onde meu entendimento ia Legal. com relação ao domínio do programa. Uhum. E eu sempre fiquei muito preocupada, porque eu falava assim, nossa, minha apresentação tá tão simples, porque eu lembro que tinham colegas que, nossa, tava assim numa apresentação já como se fosse um projeto para uma construtora, para a construção de um empreendimento, né? Uhum. E eu ali na minha simplicidade, eu falei, bom, seja o que Deus quiser. Eu que tô fazendo, eu não tô pagando para ninguém fazer nada, né? Eu nunca disse. Certíssimo. E aí eu lembro que quando chegou no final do curso, no final do TCC, nós tivemos a apresentação final. E uma amiga bem próxima a mim, ela pagou para alguém desenvolver o 3D dela. Uhum. Todo o TCC foi ela que fez, mas só o 3D em específico, ela terceirizou para uma pessoa fazer. Certo. E aí eu olhei o dela e falei assim, nossa, olha como o dela tá muito mais bonito que o meu. Aí eu pensei assim, poxa, se eu tirar 5 já tá bom, porque eu não aguentava mais, eu já tava num nível de estresse, Gabriel, você não tem ideia. O esgotamento já estava lá no alto. Nossa, tava. E poxa, eu era novinha, eu tinha o quê? 21 anos, 21 para 22, alguma coisa assim. Uhum. 22, eu tava com 22. E a apresentação dela foi marcada no mesmo dia da minha. Ela primeiro, na sequência eu. E ela Ou falou seja, assim: só te cortando rapidinho, tinha um parâmetro ali, né? Você ficou preocupada pelo parâmetro. Poxa, vamos comparar. ela vai apresentar primeiro que eu, primeiro, assim, a banca técnica analisadora é a mesma, Uhum. estou perdida. E o que vai acontecer? Vamos ver, né? Seja o que Deus quiser. E aí ela apresentou, todos gostaram do projeto dela, foi muito bem desenvolvido. E o professor convidado da banca examinadora, ele falou assim, olha, o seu trabalho está muito bom, nível técnico excelente, coisa e tal, só que está uma apresentação profissional demais o seu 3D. Nossa, Gabriel, olha, a hora que ele falou aquilo, eu comecei, sabe quando começa a dar aquele arrepio na espinha? Sei. Falei, vixe, não vai dar bom esse negócio aqui. Ele falou, então, por esse motivo, porque assim, o que ele quis dizer com isso? Era uma apresentação acadêmica, não era uma apresentação profissional. Sim. Você não estava apresentando para um cliente, você é um estudante que está ali concluindo o seu curso, então, na visão dele, aquilo estava profissional demais. Entendi. E ela foi aprovada e eu lembro que ela tirou 7,5 no TCC dela. Uhum. Bom, chegou minha vez. E aí, quando eu terminei a apresentação, veio a surpresa. Eles gostaram demais, elogiaram. Eu acredito que deve ter acontecido algum apontamento de algum item que poderia ter sido melhorado, mas agora eu confesso que eu não lembro com exatidão. Uhum. Mas o que eu sei foi a nota que eu levei. Nota máxima. 9. Caramba, que bacana. Hora que eu fiquei sabendo disso, eu perdi o chão. Eu não enxergava mais nada. E eu fiquei tão feliz, mas valeu
o esforço, assim, de tudo. Passou um filme na minha cabeça, tudo que aconteceu na faculdade. Porque a minha faculdade inteira, eu nunca paguei para ninguém fazer nada. Pelo contrário, eu era paga para fazer o trabalho dos outros. Legal, isso é ótimo. Ou seja, já estava empreendendo ali na faculdade já. Ah, é, naquela época já. E, nossa, foi muito gratificante, muito mesmo, porque eu, na minha humilde compreensão, eu achando que o meu trabalho não estava bom, porque foi desenvolvido por mim e eu aprendendo ali na raça, aquele programa que eu nunca tinha trabalhado com ele, nunca fiz nenhum curso paralelo para dominar o programa, foi tudo ali na hora, né, durante a execução do TCC. Uhum. E aí eu consegui essa nota boa. Então, eu pude perceber como seria dali para frente o mundo profissional. Legal, que bacana você compartilhar isso, porque a faculdade, eu gosto muito de acompanhar o Joel J, e ele defende Ah, muito sobre universidade e você fazer uma faculdade. Enquanto outros players do mercado, alguns outros dizem que não é necessário fazer uma faculdade, né? Mas eu gosto dessa defesa dele, até mesmo porque ele já deu muita aula em universidade e tudo mais. Ele é professor de educação física também, ele é educador físico e um player de legal. alta performance, né? Ele é incrível, nadador profissional. Então eu gosto muito de acompanhar ele justamente por dois fatores. Primeiro, ele é educador físico, eu sou educador físico. E outra, ele tem esse lance de alta performance, e eu também gosto muito de alta performance. Mas nós temos que entender que a alta performance ela começa num trabalho diário, do acordar ao dormir, é muita transformação, chega até doer um pouco a gente entrar nessa alta performance, né? Mas voltando ao nosso início de empreendedorismo e faculdade, eu creio muito que o nosso reflexo profissional ele tem um resultado rápido ou demorado, vamos dizer assim, dependendo do quanto nós nos dedicamos à universidade, né? A estar É, ali, a estar nas aulas. Tem aulas que, desculpa o termo que eu vou usar, mas na nossa cabeça ali no momento, parece uma encheção de linguiça, né? Desculpa esse termo sim, mas conforme vai passando o tempo, nós vamos entendendo a importância de cada matéria que nós tivemos ali, por mais que não a usamos todos os dias, corriqueiramente, mas acontece lances de algumas matérias que nós colocamos no dia a dia, né? e outro detalhe, assim, que eu considero importantíssimo e sempre que eu tenho oportunidade de conversar com algum universitário, de qualquer curso que seja, porque isso é válido, assim, é, de modo genérico falando, né? Sim. A faculdade, ela tem que ter ali junto, né, na mesma linha, em sintonia, o estágio. Uhum. É importantíssimo, porque, primeiro, que a maioria dos universitários, eles são jovens. E o jovem, ele tem essa mentalidade de, às vezes, não perceber a importância daquela matéria, a importância do conhecimento que o professor está passando. Mas, a partir do momento em que você está ali no estágio e aonde o estágio exige a prática do conhecimento que você está aprendendo lá na faculdade, aí tudo muda, o cenário muda completamente. O aproveitamento do curso é assim, ó, é outro. Concordo. Concordo. Eu tive que fazer tanto em escola quanto em academias e clubes e tudo mais. Não leciono em escola e nem pretendo também, não é minha área. Eu acho que eu não tenho esse perfil, vamos dizer assim, né? Uhum. Mas escolhi aí atuar em clubes e academias e tudo mais. E voltando à nossa parte de universidade, nós temos a etapa de estar ali, de estar nas aulas. Eu queria que você, Mariana, como uma excelente aluna, falasse um pouco só dessa parte das pessoas que desprezam um pouco a universidade no seguinte sentido: poxa, eu vou para barzinho, não vou assistir essa aula. Poxa, essa aula é um pé no sapato.
deixa um recado para essas pessoas e também para as pessoas que estão pensando ingresso ou no ingresso numa universidade. Hoje em dia é deturpado entrar numa universidade porque abriu portas para muitas pessoas, um diploma não faz a diferença. Fala um pouquinho para nós dessas nuances de universidade também, por gentileza. Bom, eu penso assim, essa falta de importância, como você citou, essa aula não me interessa, eu não quero ficar, eu quero sair. Eu acho que isso é uma autossabotagem, porque você precisa estar ali, você precisa passar por aquele conhecimento. É claro que dentro daquele curso o leque é muito grande, né? Não estou falando em específico da arquitetura, não, estou falando de um modo geral. Sim. Então, assim, você não precisa se aprimorar em tudo, mas você precisa saber um pouco de cada um, até mesmo para você poder, assim, escolher qual especialidade você vai seguir, né? Uhum. E a faculdade, claro, ela tem sim sua importância. Que hoje em dia a gente tem, assim, muitos profissionais que às vezes não tiveram a oportunidade de ter contato com o mundo acadêmico, mas tem um emprego bom, um emprego estável, né? Mas eu acredito que precisa sim, que é importante. Você tem que ter a formação acadêmica, o ensino superior, ou no mínimo um ensino técnico. Uhum, legal. Porque a faculdade ela vai te dar todo o embasamento teórico, todo o embasamento técnico, leis, normas, e isso tudo é a faculdade quem vai te ensinar, é a faculdade que vai te dar o caminho. Na vida, você vai aprender isso só depois que você sofrer. Realmente. Aí já é tarde demais. Realmente. Depois que você passar por algum problema. Aí você passou por algum problema, você vai falar assim, poxa, mas deixa eu ver, existe alguma norma técnica que fala isso, que prevê? Então, tá vendo? Se você passou pela faculdade, é lá que você vai saber tudo isso. Sim. É lá que vão te passar, né? Sim, legal. E Mariana, saindo da faculdade e falando do seu trabalho também, né? Hoje você tem a oportunidade, através desse trabalho, de todo o trabalho que você vem fazendo, de representar Jardinópolis, né? Eu vi o vídeo, secretária agora, fiquei muito contente, muito feliz. Obrigada. Você, o Caio, o Lê, que são pessoas que eu gosto muito ali, fazendo parte da secretaria da cidade, né? E tudo isso é reflexo do bom trabalho que você vem fazendo desde a universidade, né? É um empreendedorismo estar ali na universidade também, dar o melhor. Eu costumo dizer que empreendedorismo nada mais é que dar o melhor de si naquilo que vai fazer. Independente se eu vou abrir uma empresa, eu vou abrir um MEI, eu vou abrir um CNPJ, independente disso. Como eu comentei em um episódio aqui, eu não lembro com quem, mas, por exemplo, o casamento é um empreendimento também. Eu preciso se dedicar É um contrato. Exatamente. É estar ali todos os dias, vencer emoções, sacrificar muitas vezes momentos em prol do casamento, né? Porque quem casa quer uma união e compromisso um com o outro, né? Todos os compromissos, lealdade, fidelidade, estar presente, né? E isso a gente traz para o mundo profissional também. Sim. Porque é essa a relação que o cliente tem com o profissional. É isso que deve acontecer, né? Sim, exatamente. Quando nós damos o melhor de si, quando nós empreendemos e quando nos colocamos à disposição de fazer o seguinte: eu vou agora começar, eu quero passar a atender clientes, né? Eu quero solucionar problemas, eu quero trazer o talento e o conhecimento que eu tenho para levar até mesmo sonhos, porque eu acredito muito que a arquitetura traz esse sonho para as pessoas, né? A pessoa visualiza, te passa e você, opa, vamos lá, como que eu vou construir esse sonho?
o nosso trabalho é realizar os sonhos. E olha só a complexidade, o tamanho da responsabilidade disso. Você está lidando com os sonhos de uma vida. Exatamente, real. São raros os clientes que chegam assim, resolvi construir uma casa. Não, a maioria se prepara financeiramente há muito tempo. A maioria, às vezes, vem de algum sofrimento e chegou o momento, sabe, de realizar aquilo, passou por algum tipo de dor para chegar naquela situação. Então, a gente trabalha, assim, com a realização desses sonhos. Inclusive, por falar em sonhos, hoje em dia eu tô aqui com esse podcast, né? Ele é distante, né? Ele é online ainda, não tem nada presencial, mas eu quero desde já te fazer um convite para saber se você aceita. É você a responsável em breve construir o meu estúdio de podcast. Agora eu gostei. Essa responsabilidade já está nas suas mãos em construir um estúdio maravilhoso para nós aqui em Jardinópolis. Com certeza, farei com o maior orgulho. Show de bola. Mariana, hoje em dia, chegando aqui no podcast, nós estamos rindo bastante, né? Falando sobre o TCC, deu para ver o seu sorriso, o seu alívio, a sua... como que eu posso dizer, o seu crescimento meio a tudo isso, né? Mas como nem tudo são mar de rosas, e como nós falamos essa palavra também chamada problema, eu sei que você passou por alguns problemas nessa caminhada. Sim. O que você diria para os empreendedores aqui que estão ouvindo? Um problema, se você puder citar também, que aconteceu, algo que você possa expor de certa forma, resumidamente, mas para que isso possa inspirar as pessoas e mostrar que os problemas vêm, mas eles são vencidos. Então, eu queria que você pudesse trocar uma ideia com isso sobre essa fase também. Bom, a gente está em constante aprendizado, em constante evolução, Sim. né? Então, se esse problema surgiu em algum momento, é porque eu acredito que até aquele ponto não havia conhecimento suficiente para aquilo, por isso dele ter surgido. E a partir do momento que ele surgiu, eu encaro os problemas como um aprendizado. Legal. Opa, chegou a hora. O que esse problema está me mostrando? Ele está me mostrando que existiu um erro. Aonde está esse erro? Como corrigir? Como contornar essa situação? Legal, né? Muito bom. Não encarar como algo ruim que aconteceu, não. Ele tem que ser encarado como, às vezes, uma falta de aprendizado, e dessa situação você inverter e falar, agora é o momento de entender o que está acontecendo, se especializar mais, porque não adianta, problemas sempre surgem. Sim. Por mais que a gente se programa e tudo mais, ainda mais na área da arquitetura, da construção civil, nós trabalhamos com seres humanos são passíveis de erro, né? E ninguém é perfeito. Então, uma hora ou outra, alguma coisa acaba acontecendo. Mas eu acredito que a diferença é como você resolve isso. A maneira como você conduz esse erro. E ele tem que ser resolvido. A gente não pode deixar aquela situação sem solução. Legal. Muito bacana. Muito bacana mesmo. E isso às vezes traz um sentimento, né? Porque tudo o que nós fazemos gera sentimento. Somos seres humanos e o sentimento é ele que bate dentro de nós nesse momento, né? Como que você até o momento lidou com esses sentimentos, Mariana? Olha, no começo, você se refere com relação a esses erros, né? Exatamente, isso. Isso. Bom, no começo da minha profissão, quando esses erros surgiam, eles, assim, era muito complicado para mim, porque eu era
imatura, eu estava começando, Uhum. a gente ainda não. Isso a faculdade não ensina, Sim, né? sim. Isso é só a vida, é só a experiência que vai ensinar. Então, assim, eu tive, sim, dificuldade em como resolver, como encarar, mas sempre que eles aconteciam, eu sempre conversei com pessoas profissionais já com uma certa experiência, pedia opiniões, pedia ajuda em como resolver. Teve situações em que eu até procurei professores na faculdade para pedir orientação técnica, Uhum. né? Porque é o que eu falei, se aconteceu aquilo, é porque eu não sabia, eu não tinha aquele conhecimento. Então, eu busquei saber para não deixar o erro se repetir. E, e hoje, depois aí de um tempo, eu fui adquirindo essa maturidade para como me posicionar, como resolver. É claro que eu não vou falar, ai, não vou errar mais. Imagina, é impossível. Sim. Como eu te falei agora há pouco, todos nós erramos, né? Mas se eu errei, então eu acho que a gente tem que ter dignidade primeiro de assumir o erro, Sim. e isso é importantíssimo. Errei, quero resolver, como vou fazer, o que depende de mim, com quem eu tenho que conversar, o que eu preciso estudar, e isso tudo vai trazendo mais confiança. É aonde, quando o erro aparece, a gente não se desespera mais, a Sim. gente consegue resolver. Realmente, que legal, bacana. Um erro de cabeça quente, nunca. No começo, eu lembro que quando esses erros aconteciam, nossa, eu ficava assim, preocupadíssima. Hoje não, hoje eu penso assim, espera, amanhã é outro dia, deixa assim a situação ficar um pouco mais calma, porque quando você está preocupada, você não consegue encontrar a saída, Uhum. né? É como eu falo assim, que é como se você estivesse dentro de uma caixinha fechada, sem luz. Sim. Você não enxerga nenhuma possibilidade. Então espera, nada mais do que dar tempo ao tempo, né? Sim, legal, muito bacana, muito inspirador. Tenho certeza que muitas pessoas que possam estar passando por isso agora nesse momento vão poder parar, pensar, refletir e dar essa volta por cima, né? Então eu quero É. falar um pouquinho agora também sobre quando foi o momento que você realmente decidiu assim, ó, eu vou ser uma arquiteta, eu vou fazer os projetos, ser o primeiro cliente, sabe? Porque a gente sabe que tem essa luta. Inclusive, tem um livro aí que eu já estou programando para escrever. Logo, logo eu te falo mais detalhes. Eu não vou falar agora porque senão vão roubar essa minha ideia, né? Mas tem a ver um pouquinho com esse assunto. Esse risco você não corre, porque a minha produção é gráfica, não é textual. Ah, não, mas não é da sua parte não. Como vai ser exibido para um monte de gente? Imagina só se eu falo a ideia, essa ideia é minha vaza e pronto. É verdade, Aí infelizmente, tô no né? óleo. Mas Não, tem não, bastante a ver com essa deixa etapa. guardado. Tem bastante a Deixa... ver com essa nossa conversa agora. E assim, como que foi, Mariana, esse negócio de decidir, poxa, eu vou trabalhar para mim, vou estar numa empresa, eu preciso decidir isso, como foi essa decisão? Seu primeiro cliente, como que foi? Conta para nós. Bom, voltando lá no comecinho, como que eu resolvi ser arquiteta? Eu falo que eu já nasci com esse dom, mas eu não sabia que era. Uhum. Porque desde criança, coitada da minha avó, eu mudava a sala da casa dela todos os dias. Ela chegava, os móveis estavam de um jeito. Ela voltava, eu já tinha mudado tudo. Que legal. E a minha mãe, eu lembro que eu tinha um balde grande assim de Lego. Lembra do Lego? Lembro, como lembro. Nossa, e era a minha paixão ficar brincando de Lego. Ali eu montava casinha, eu montava e desmontava, montava e desmontava. Então,
segundo indício já de arquitetura. E terceiro indício, eu tenho uma tia que ela também sempre gostou muito de casas, arquitetura, construção. Ela tinha muitas revistas sobre isso e eu adorava ficar vendo. A minha avó, todo final de semana, ela assinava o Estadão. Lembra do jornal Poxa, Estadão? lembra, eu vou assinava também. Então, e tinha a parte, sempre assim, na última página, tinham as plantas de apartamentos. E eu Legal. adorava ficar ali olhando e interpretando. E isso eu era criança, viu? 8, 9 anos de idade. Caramba. Mas eu nunca assim, imaginei, nossa, eu gosto da arquitetura. Nunca. Até porque o meu tio, que era médico, ele queria que todos da família, todos os sobrinhos fossem médicos. Então eu cresci assim, com o dom da arquitetura, mas eu não sabia que era. Sim. E ele queria que a gente fosse médico. E eu falava assim, como é que eu vou ser médico? Eu não gosto de ver sangue. Que jeito! Que medicina é essa que eu vou fazer? Enfim. E aí, nossa, quando eu estava lá no ensino médio, no final do segundo colegial, onde os professores já começaram a instigar a gente sobre qual curso fazer na faculdade, e aí tinha aqueles testes como que fala? Teste de aptidão? Teste de aptidão online. Sim. E aí eu falei assim para uma amiga minha, eu falei, então vamos fazer, né? Vamos ver o que vai dar, porque eu não sei o que eu quero ser. Eu não sei. E eu fiz esse teste, aí deram 3 cursos. Eu não lembro os outros 2, eu só sei que um deu arquitetura. E a hora que eu li lá, arquitetura, eu falei, gente, mas peraí, sabe quando de repente tudo faz assim, ó? Clareia. Encaixou. Que legal. Eu falei, nossa, é isso? Como que eu nunca pensei nisso antes? Porque aí eu comecei a pensar, o que é arquitetura? Nossa, é todo o universo que eu amo, que eu sou fissurada, que eu sou apaixonada. Legal. Né? E assim foi. E minha mãe também. Nossa, minha mãe, ela é muito detalhista, muito perfeccionista. Herdei tudo isso dela. Que bom. A minha mãe, coitada, nossa, ela olha assim e fala, isso tá torto. E eu herdei isso dela. Ou seja, não escapa nada. Não, olha, mesmo quando eu não quero, parece que o olho vai no defeito. É impressionante. Eu entro assim em algum lugar, eu falo, tem alguma coisa aqui que tá errada. Mas 5 minutinhos que eu fico analisando, eu acho. Ai, ai. Então, e foi assim onde tudo começou. E aí, de imediato, eu já falei, não preciso nem pensar em fazer qualquer outro curso na faculdade. Eu quero é arquitetura, é isso que eu quero ser. É esse o meu dom. Já nasci assim. Muito bom. E isso que eu acho bacana, sabe? Quando você entra na faculdade para fazer um curso e você faz por amor, porque toda profissão, nada é sempre perfeito. Você tem as dificuldades, tem o lado bom, tem o lado ruim, mas quando você faz aquilo que você gosta, você faz bem feito. Qualquer coisa, em qualquer área, Concordo. tenha paixão pelo que você vai fazer. Porque é essa paixão que vai te motivar nos momentos ruins, nas dificuldades, nos problemas. Então, isso é importantíssimo. Bom, e quando eu terminei a faculdade, eu fiquei, assim, um pouco preocupada, né? Falei, e agora? O que eu vou fazer? Para onde que eu vou? E eu lembro que uma amiga me chamou para trabalhar com ela. E ela, eu me lembro assim, foi bem curioso. Olha, você precisa fazer um projeto executivo desse muro. E eu falei assim, meu Deus, ela tá ficando louca. Tá ficando louca. Caramba. Eu não sei fazer.
eu preciso de ter mais orientação sobre isso, porque a faculdade é muito bom e tudo, mas como eu disse, a gente tem a, a parte teórica é mais forte e não a parte prática. Sim. Então eu precisava de mais assim estudo sobre aquilo para conseguir fazer. Aí eu falei para ela, falei, olha, eu acho que não vai dar certo a gente trabalhar juntas, não. Eu acho que eu preciso assim trabalhar num lugar onde possam ter pessoas que vão me ajudar quando eu tiver alguma dúvida, que vão assim me dar um embasamento melhor, né? Uhum. E aí eu consegui. Eu lembro que meu pai viu um anúncio no jornal de um escritório de arquitetura que estava contratando. Mandei currículo e aí eles me chamaram e eu comecei a trabalhar nesse escritório. Nós éramos em 6 arquitetas, além dos proprietários. E foi assim a melhor fase da minha vida naquele momento, porque ali complementou a faculdade. Ali, para mim, foi uma segunda faculdade. Que massa. O proprietário do escritório, eles eram casados, né? Então, ela era arquiteta e ele também era arquiteto. Eles eram meus professores. Eu ficava, assim, fascinada. Eu lembro que quando chegava sexta-feira à tarde, eu não queria vir embora. Eu queria ficar, eu queria trabalhar. Vai ter que vir no fim de semana? Levava trabalho para fazer em casa, porque era tão gostoso e assim, sabe? Porque se eu tinha dúvida, tinham pessoas ali que sabiam mais do que eu, consequentemente, mas me ensinavam, me explicavam. Então foi, mas muito, muito, muito bom. E foi bom tanto no sentido profissional quanto no sentido pessoal. Foi um crescimento gigantesco. Só que eu fiquei ali por pouco tempo, eu fiquei 1 ano e meio, porque depois o escritório passou por algumas reestruturações, e aí mudou um pouquinho o foco, e aí eu saí. Foi onde eu comecei a trabalhar sozinha. Aí sim eu me senti segura para começar a trabalhar sozinha, e isso foi em acho que 2013, por aí, mais ou menos. Comecinho de 2013. E assim eu comecei com o meu escritório sozinha, fui vencendo as dificuldades, fui ganhando os clientes. E o mais importante de tudo, eu sempre tive a consciência de que assim, a gente tem que ter muita calma. Cada etapa, ela tem que ser conquistada com bastante paciência. Legal. Sabe? Para você ter, assim, uma boa base. Porque se você tenta dar aquele disparo, aquele salto, subir a escada rápido demais, depois o tombo é grande. Então, na minha vida, o meu lema, né? A minha maneira de trabalhar sempre foi assim, um degrau de cada vez, bem consolidado. Legal, muito bacana. Sem pressa, porque a pressa é inimiga da perfeição. Realmente. E na arquitetura, a gente precisa ter muita calma, a gente precisa ter a cabeça assim muito tranquila para conseguir ter criatividade, desenvolver os projetos e criatividade para resolver os problemas também. Sim, porque surgem no meio, né? A pessoa, você apresenta o projeto e aparece alguma coisa ali, tem que, com criatividade, fazer com que aquilo seja exatamente o sonho da pessoa, né? Sim. E falando em ser o sonho da pessoa, o arquiteto ele tem que ser um pouco psicólogo também. Porque você tem que saber interpretar muito bem o seu cliente, saber o que ele quer, a rotina, entendeu? Entendi. E trazer isso para a arquitetura. Porque a arquitetura, ela transforma, ela tem o poder de transformar a vida das pessoas. Se você entra num ambiente que ele não está bem projetado, bem iluminado, bem distribuído em termos de móveis e layout,
a sua percepção é completamente diferente. Suas emoções são inteiramente abaladas. Como eu trabalho um pouquinho com essa parte de designer gráfico, então esse negócio de cores e disposições mexem muito com o nosso cérebro, né? Sim, sim, completamente. Legal. E Completamente. eu posso acompanhar isso lá na Waterfit, né? Tô lá todo dia. Realmente ficou um ambiente gostoso para criança entrar, a brincadeira deles lá, como ficou disposto agora a recepção, a parte da administração, os banheiros ali fora, os estilos dos sofás, das poltronas, dos puffs. Ficou muito elegante. Realmente ficou um lugar bem aceso, bem iluminado e bem infantil, assim, né? Porque tem, assim, infelizmente, tem profissionais por aí que pensam só na estética. Quando Uhum. você. Ah, arquitetura, relaciona. Profissionais e pessoas também. Relaciona a arquitetura somente com a estética, mas, nossa, isso é um pedacinho desse tamanhozinho dela. De todo um contexto inteiro. Exatamente, exatamente. A arquitetura vai além disso tudo. Vai além. Legal. E isso seria um papo de mais ou menos umas 5 horas pra gente falar. Com certeza, com certeza. Olha, tem um arquiteto famoso, agora eu não me lembro o nome dele. Depois eu posso até procurar para te falar. Pode mandar. Mas a arquitetura, ela é ele falou isso, é a poesia das cores e formas. Que legal. Que legal. Eu sou apaixonado nesse negócio de cenário. Eu sou apaixonado. Eu tenho aqui um cenário simples, eu ainda não te mandei a foto, você não conseguiu ver. Mas é um cenário simples, mas que é a minha cara. Ficou assim, tipo, nossa, que legal. É um E, cenáriozinho simples, simples. então, e isso que você está falando também é muito importante. Às vezes as pessoas pensam que para ter arquitetura precisa ser um espaço super elaborado, desculpa. O simples, o minimalismo do simples, ele é maravilhoso, ele tem uma essência fantástica, Sim. né? Eu, Então, eu assim, gosto. é claro que a gente tem desde lá do rococó, art déco e o minimalismo, por isso que a arquitetura ela tem todas essas fases, todas essas formas, essas nuances. Isso é. Mas tudo depende do que você quer, do que o cliente quer. E para isso, o arquiteto ele tem que ser psicólogo também, para interpretar isso, o perfil do cliente. Legal. Aí você costuma fazer um briefing detalhado, com Sim, calma, levantar cada questão, né? E claro que você coloca alguns questionamentos no meio também, né? Para, creio eu, que para ter assim, vamos supor, como que eu resolvo isso, você ter ali uma segunda opinião, mais ou menos assim, vamos dizer. desculpa, não entendi, Gabriel. Como se fosse assim, você faz ali o briefing, que tem várias perguntas objetivas, né? E ao mesmo Sim. tempo algumas perguntas que complementam essas perguntas, e aí depois você consegue com criatividade elaborar um projeto completo. É, eu falo sempre para o cliente o seguinte: eu preciso saber tudo, ele não pode esconder nada de mim. Uhum, Eu preciso legal, entender toda a dinâmica do que ele quer. ótimo. E isso não quer dizer que eu estou sendo invasiva, pelo Uhum, contrário. É a partir do momento em que ele me passar tudo o que acontece, toda a rotina da vida dele, da casa dele, da família dele, mais perto eu vou chegar das expectativas, em legal. atender as expectativas. Muito bacana, muito top. E como você está falando dessa parte sua de trabalho, eu quero abrir aqui um espacinho para você fazer o seu pitch de vendas aqui para as pessoas que estão te ouvindo. Você topa esse desafio? Desculpa, eu não entendi muito bem. Eu vou te abrir um espacinho para você falar sobre o seu trabalho e convidar os empresários que aqui estão e os ouvintes para Tá. conhecer o seu trabalho. Pode apresentar. Vamos fazer aí de 30 segundos a 1 minuto para você falar do seu trabalho para essas pessoas, como elas te contatam, como elas te encontram, o seu diferencial, do seu potencial, tudo para essas pessoas aqui, para você
ter e alcançar cada vez mais clientes e encantar essa clientela aqui que pode ter fome de uma arquiteta na vida dela. Perfeito. Vamos Topa lá. essa? Topo. Então vamos lá, 3, 2, 1, o espaço é todo seu. Obrigada. Bom, meu nome é Mariana Gasparini. Vocês podem me encontrar no Instagram. Agora eu não me recordo o endereço. Depois eu te passo, Gabriel, para você colocar para o pessoal. Pode deixar. Mas eu tenho sim a minha página profissional. Lá eu tenho algumas obras, a divulgação de algumas obras já realizadas. A maioria são projetos residenciais, mas eu atuo também em projetos comerciais, atuo com projeto de design de interiores, projeto de marcenaria, projeto de iluminação, que isso é importantíssimo, precisa sim de projeto para iluminação bem calculado, de acordo com as normas técnicas. Legal. Então, assim, é claro que a minha atuação maior é a nível residencial, mas trabalho também para o comercial. E eu moro aqui em Jardinópolis. O meu escritório, eu já tive escritório, mas hoje em dia, depois, no pós-pandemia, onde tudo tornou-se home office, eu acabei ficando home office, mas tenho planos para, em breve, voltar com o escritório físico. Legal. E é isso. Na verdade, acho que quando eu voltar com o meu escritório, vai ser muito difícil me encontrar lá, porque eu tô sempre... Ó, a Mariana é assim, ela tá na academia, né? Ela frequenta a academia que eu dou aula. Ela saía da academia, já ia pra escola de natação, que ela tinha o projeto lá, ia com a roupa da academia, né? Vamos lá, vamos resolver, já vamos fazer. E corria, de repente, à tarde ela tava de volta de novo, era sem parada. Não tem paz. Eu tenho hora para acordar, mas para dormir... Então eu já tô nesse pique aí já também. Ô Mariana. Tem a prefeitura, né, onde eu fui convidada pela minha capacidade técnica para fazer parte do quadro dos secretários da prefeitura. Então, eu estou trabalhando lá, mas eu continuo com com a arquitetura, com o escritório, com os meus clientes que já estavam comigo desde antes de iniciar na prefeitura, né? Uhum. Então, agora eu tô aí um pouquinho dividida. Mas é muito bacana, né? É reflexo de todo um trabalho, de toda uma dedicação. É um desafio e eu gosto de desafios, então por que não encará-lo, né? Com certeza. Eu acredito muito em Jardinópolis. Eu acredito muito aqui que a nossa cidade ela pode crescer, ela tem um potencial gigante, ela tem empreendimentos aqui incríveis, tem histórias incríveis, que até mesmo Jardinópolis, eu digo que os jardinopolenses ainda não conhecem Jardinópolis e também eles não vivem em si a história de Jardinópolis. Parece que cada um vive para um lado, e esse podcast eu quero juntar tudo isso, pelo menos a parte empreendedora, unir os empreendedores, mostrar que nós podemos, que Jardinópolis pode ter um crescimento, e que há profissionais aqui incríveis, há profissionais maravilhosos aqui. Nós estamos, a nossa cidade, a nível de localização, ela tem um privilégio muito grande. A gente está aqui, ó, na Anhanguera. Sim. O acesso à nossa cidade é muito privilegiado. Sim. Né? Sim. E sem falar no potencial que a gente tem a nível assim de água. Nossa cidade ela é muito rica em água. Legal. Então, Jardinópolis tem muitos pontos positivos e esse desafio que eu aceitei em fazer parte do quadro da prefeitura foi para
trazer esse olhar para a cidade, sabe? Sim. Pensar na nossa cidade com um pouco mais de carinho, pensar na nossa cidade pelo aspecto técnico, Legal. enfim, e tudo o que isso envolve. Isso é muito bom. E é bom nós sabermos que há pessoas nessa gestão que vão trazer essa pitada de sal e essa pitada de pimentinha, assim, vamos dizer, que é para dar sabor na nossa cidade, né? Porque essa cidade, se nós formos olhar a história, se nós formos olhar tudo de Jardinópolis, isso aqui é tão lindo, isso aqui é tão maravilhoso. Eu sempre pensei assim, sabe, o Gabriel, a nossa cidade, como você está falando, é uma cidade tão bonita e a gente precisa ter um olhar mais carinhoso para ela. E resgatar isso que ela veio trazer lá do início, né? Isso. Ela está pedindo. Exatamente. E eu sinto necessidade, eu senti necessidade justamente de começar esse podcast, Mariano, porque muitas pessoas que eu queria apresentar o meu projeto, eu trabalho como social media também, né? E assim, eu não acredito que o social media seja aquela pessoa que apenas, sei lá, gerencia o Instagram, gerencia o Facebook ou faz só uma gestão de tráfego. Para mim isso eu acho que é muito simples, muito vago e muito básico. Então, eu gosto de ir muito a fundo do cliente, eu já trabalhei com clientes e tive dificuldade do retorno de alguns clientes, porque assim, como a arquitetura, o social media precisa entender da rotina da empresa, o social media precisa entender a rotina dos clientes, qual é o público que essa pessoa quer alcançar. Então, existem estratégias que, para que dê certo lá no digital, primeiro a pessoa tem que fazer no físico. Porque eu não posso chegar aqui no digital e inventar 1 milhão de coisas. Ele tem que ter no físico, porque as pessoas vão procurar através do que tem no digital. Então, se eu chego ali no físico e o digital está exagerado, vai chegar no físico, essa empresa ela simplesmente se queima. Eu já tive clientes, infelizmente, que ao fazer assim o briefing, ao pegar e levantar situações da empresa mesmo, né? É uma situação que eu sempre pergunto. Com relação à nota de transparência da sua empresa quanto aos clientes, que nota você dá? Teve empresa que colocou 1 de transparência para com os clientes. Então eu falei assim, fica difícil da gente querer ajudar uma empresa que não é transparente com seus clientes, né? E a gente precisa de clareza e transparência no nosso trabalho. Verdade, concordo com você. Então é isso que eu quero trazer com esse podcast. Eu fico muito feliz de ter você aqui como arquiteta profissional e também como secretária, né, aqui do conjunto, do quadro de secretários da nossa cidade. E daqui a 4 anos nós vamos ver, eu tenho certeza, que impactos tanto ambientais aí com o Caio Furlan também, que é uma pessoa incrível, estudou junto comigo também lá no pré. É um cara também maravilhoso. Nesses 35 dias, né? Vou falar 35, porque os primeiros dias, né, foram muito simples. Sim. Eu não vou nem contar com eles. Então, nesses 35 dias, ele já fez muita coisa boa, viu? Concordo. Muita coisa boa. Vamos ver se ele vai topar estar aqui também, né? Pela frente, viu? A gente tem muito trabalho. Que legal. Muito trabalho. Mas eu vou falar por ele, porque eu conheço ele, eu conheço o caráter dele. Assim como por mim também. Nós não mediremos esforços. Que legal. E é isso que Jardinópolis realmente precisa. Pessoas que não meçam esforços. E nós sabemos que uma vez eu fui ter uma reunião com o Degan, né? E eu apresentei para ele. Falei assim, Degan, eu quero trabalhar no empreendedorismo da cidade. Ele falou assim, Gabriel, vai firme, vai fundo, faz o que você tem que fazer. Mas assim, o seu trabalho vai ser árduo. Não vai ser um trabalho simples fazer esse trabalho. É um trabalho que vai te consumir, vamos dizer assim. Mas você pode ter certeza que resultado você vai ter, porque você está correndo atrás de um objetivo muito bonito. É um objetivo muito lindo de querer trazer esse lado da cidade, de despertar essa nossa economia,
essa parceria entre diversos empreendedores que tem aqui. Inclusive eu já tenho novos projetos já para fazermos aqui na cidade, projetos empreendedores, onde nós vamos nos reunir. Vai ser legal demais, tem muita coisa pela frente. A única coisa que eu estou esperando é que realmente esse podcast ele venha alavancar, nós venhamos abrir a mente das pessoas primeiro, para depois nós conseguirmos introduzir novos projetos, novas ideias e fazer a nossa cidade expandir como uma parceria, todo mundo junto numa só força. E foi bom você falar em parceria. Eu queria tocar num ponto em específico. Hoje a gente tem aqui na cidade, aqui assim como em qualquer outro lugar, não existe só eu como arquiteta, existem vários outros arquitetos por aí. Sim, e eu acho interessante quando nós unimos forças e trabalhamos em conjunto. Isso é muito bom. É muito bom, é muito importante. Isso não significa, eu vou ter menos clientes, ela está tomando meus clientes. Não. Quando a gente se une, a gente consegue muito mais, a gente consegue resolver. Mas olha, Mariana, esse tipo de trabalho eu não desenvolvo, o cliente está precisando. Você faz? Faço. Então, profissionais, eu acho que eu estou de portas abertas. Isso que é legal, né? E é isso que nós queremos trazer. Hoje foi exibido o podcast que foi o de inauguração, que foi com o Ivan Paulo, também foi uma entrevista muito bacana, e ele falou sobre isso, união, de todos nós nos unirmos, estarmos juntos mesmo, sabe? Isso faz uma diferença que nós não imaginamos. Até mesmo para trocar ideias, sabe? Isso é muito importante. Para trocar ideias, até no sentido assim de todos os tipos de experiência, problemas, tá desenvolvendo um projeto, tem uma dúvida, olha, você sabe, eu não sei, me ajuda. Eu acho que isso não é assim, não é sinônimo de incapacidade, pelo contrário. Uhum. É muito bonito quando a gente mostra que a gente precisa compartilhar. Sim, né? Muito bacana. E assim, eu não pretendo ser a única pessoa que trabalha com empreendedorismo e tenha boas ideias com empreendedorismo. Todas as pessoas que se sentirem inspiradas e quiserem fazer projetos empreendedores para a nossa cidade, seria incrível, incrível. Quanto mais pessoas tiverem boas ideias, tiverem vontade de fazer, lutar pelo nosso empreendedorismo, é melhor. Nós unimos forças, temos novas ideias, porque eu tenho uma ideia, você tem outra. Imagina, sei lá, 1000 pessoas tendo ideias e complementando essas ideias, como nós temos um resultado muito maior e muito mais expressivo. Então, exatamente, é isso mesmo. Então, Mariana, quero te agradecer 1 hora de entrevista, 1 hora. Você imaginava isso, Mariana? Você imaginava 1 hora de bate-papo, assim? Eu imaginava assim, eu até fiquei preocupada, porque eu falei, eu acho que vai ser coisa de 5 minutos só, né? É legal, que bom, que bom. E você pode falar pra gente só rapidinho, só sem tomar mais seu tempo, que é um sábado, né? Sábado, 3h20 da tarde, você quer aproveitar o sábado. Eu também tenho que buscar minha esposa que tá chegando em São Paulo daqui a pouco. É uma correria total, é uma loucura que a gente vive, mas é bom. Deixa uma mensagem bem legal, Mariana, para os empreendedores que ou estão começando ou que estão só com aquela ideia, sabe? Tipo aquela ideia assim, ó, eu queria fazer, sabe? Tá começando aquela formiguinha que bateu na gente, sabe? Aquela formiguinha que, será que eu faço, não faço? Deixa uma mensagem para essa galera e depois, para finalizar, como que foi a sua experiência em estar aqui nesse podcast hoje? Empreendedores, não tenham medo. A gente precisa arriscar. Arriscar é importante. Mas procure um arquiteto.
Legal! Filosófico, objetivo e ó, na ponta. Exatamente. É Legal. empreendedorismo, né? Com certeza. Tá certíssima. Ai, Gabriel, foi um prazer participar. Foi o meu primeiro podcast. Nossa, vai ficar marcado, hein? Esse vai ficar marcado. Que legal. Eu me sinto honrado e lisonjeado. E eu também me sinto honrada e lisonjeada. Muito obrigada por essa oportunidade, em poder contar aí um pouquinho da minha história, da minha trajetória. Eu espero que o pessoal goste, né? E eu estou sempre de portas abertas, seja para um simples bate-papo, seja para uma contratação. É só ligar. Outra coisa que eu queria dizer. Fica à vontade. Não tenham medo de contratar um arquiteto. Contratar um arquiteto não é sinônimo de luxo, é necessidade. Tudo começa a partir do nosso planejamento. Legal. Tudo começa a partir de um projeto. Se você não tem um projeto, as chances disso dar errado são muito grandes. Legal. Ainda eu vou trazer aqui um convidado para falar sobre projeto de como você monta e estrutura uma empresa desde a primeira ideia até essa ideia chegar a surgir. Vai ser um bate-papo bem legal também. Perfeito, perfeito. Mariana, muito obrigado por ceder aí alguns minutos, ou seja, 1h10 do seu dia de hoje. Imagina. Obrigado por compartilhar sua história e tudo. E muito obrigado mais uma vez. Com certeza essa é a nossa primeira temporada ainda do podcast, ainda vem muita coisa pela frente. Que Deus abençoe a cada momento que nós fizermos aqui, que tudo dê certo aí na sua vida, pessoal, profissional, na sua família. E tamo junto por uma Jardinópolis muito melhor. Com certeza. E eu digo mesmo a você, que Deus o abençoe imensamente em toda a sua trajetória. Amém, Mariana. Obrigado, viu? Até mais. Um abraço. Tchau. Fala, pessoal. Voltei por aqui, hein? Que episódio bacana, cara. Eu fico aqui com vocês ao vivo e eu fico acompanhando tudo e relembrando como que foi o bate-papo do dia, né? Nossa, foi muito massa, muito legal. Dei altas risadas aqui. Vários aprendizados, novos aprendizados, porque enquanto nós estamos ali entrevistando é uma coisa, aí depois reouvir e reassistir é algo muito incrível, prestando atenção, olhando os detalhes, vendo também como eu posso melhorar, em quais aspectos, muito top, muito legal. Chegamos ao fim de mais um episódio aqui, pessoal, muito obrigado por todos vocês que estiveram presentes. Muito obrigado a todos vocês também que vão assistir agora, Spotify, Facebook, YouTube. Muito obrigado de todo o meu coração. E mais uma vez uma menção honrosa aos patrocinadores que estão dando uma força enorme para que esse podcast esteja no ar todo sábado ao meio-dia. Obrigado, Napoli Pizzaria, Animais Pet Shop, Shopcell, assistência técnica de celulares e acessórios para celulares. Pessoal, muito obrigado de verdade. Durante a semana, compartilha aí o podcast. Entra lá no Instagram, @podcastdogabs, no YouTube, @podcastdogabs, Facebook, @podcastdogabs, só o TikTok, que é @gabsmenor, se vocês podem entrar lá também. Eu soltei só 2 conteúdos no TikTok, porque não tá dando tempo de fazer conteúdo, mas vai dar tudo certo. Estamos aqui focados, determinados. Então, pessoal, um beijo no coração de vocês, um mega abraço. Se vocês curtiram aí, compartilha